Vou começar a gravar. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. O meu nome é Tatiana Feitosa, eu sou líder do Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil. Estou aqui com a Ana Palu. A gente vai ter uma conversa hoje super agradável, com um tema que eu adoro. Conheci a Ana, na verdade não conheço pessoalmente ainda, não tive esse prazer, mas através de uma amiga muito grande minha, a Denise Lazeri, que teve a oportunidade de participar de um workshop da Ana, e falou muito bem, eu fiquei encantada com as coisas que a Denise tem feito na prática, e já comecei a ser fã da Ana através da Denise, mesmo não tendo ainda participado do workshop dela, mas já sou fã do trabalho dela. E hoje a gente vai conversar com a Ana sobre o pensamento visual da conexão dele com a agilidade de negócios. Vai ser uma conversa muito interessante. Eu estou aqui também com o Josemar. O Josemar, sim, já foi aluno da Ana, e a gente vai interagir com o Josemar. O Josemar vai compartilhar com a gente o que ele tem feito na prática, né? Como é que ele tem utilizado a aprendizagem que ele obteve a partir do workshop que ele fez com a Ana e como é que isso tem ajudado, né, na dinâmica do dia a dia dele. Então, eu queria compartilhar com vocês como que a gente vai viver essa experiência aqui agora de 1h30 juntos. Eu vou começar compartilhando com vocês um vídeo muito curtinho do nosso instituto, que vocês possam ter uma ideia, né, da nossa comunidade, qual que é o nosso propósito, o que a gente busca. E aí depois a gente vai começar a bater um papo com a Ana, ela vai compartilhar com a gente sobre o pensamento visual. Antes disso, eu vou trazer uma clareza para vocês, né, da minha perspectiva, de como que esses dois temas se conectam. Por que a Ana está aqui hoje, né, na nossa comunidade do Instituto de Agilidade de Negócios, falando sobre o tema de pensamento visual, o que isso tem a ver, né? Então, antes da Ana começar a falar, eu queria já que a gente começasse conectando esses dois assuntos, tá bom? E aí a gente vai, a ideia não é que a gente tenha uma formalidade na conversa, mas a gente vai desenrolando o nosso bate-papo à medida que as coisas forem acontecendo, né? A conversa ela vai emergir e vocês podem ficar totalmente à vontade para trazer perguntas no Q&A, e aí a gente vai parando em alguns momentos para endereçar essas perguntas de todo mundo. Tudo bem? Então, vamos lá. Combinado. Vou começar compartilhando o vídeo. O Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil é uma comunidade de pessoas que buscam ajudar a criar a próxima geração de organizações. Esse é o nosso propósito. Aqui no Brasil, começamos nossa atuação realizando meetups sobre agilidade de negócio e outros temas relacionados. Nascemos oficialmente como comunidade no dia 5 de maio de 2020, quando fizemos nossa primeira reunião de kickoff e compartilhamos com todos os voluntários nosso sonho, nossa visão de futuro e nossa ideia sobre nossa organização interna em núcleos de trabalho. Os núcleos de trabalho são equipes que também têm um propósito. Os voluntários podem conhecer o que significa cada um dos núcleos na nossa intranet e podem escolher o núcleo que querem fazer parte. Agora, nós vamos contar um pouco sobre as possíveis formas de se relacionar com o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil. Você pode ser um voluntário e atuar nos núcleos de trabalho que acabamos de compartilhar. Você pode ser um membro corporativo
e ter sua empresa participando dos nossos eventos globais e regionais, de fóruns executivos, acessando nossa biblioteca de conteúdos, participando das nossas incubadoras de aprendizagem e comunicação e de várias outras iniciativas que oferecemos. Você pode ser um membro individual e contar com várias iniciativas da nossa comunidade para desenvolver sua carreira como agente de transformação. Você pode ser um patrocinador do Instituto e ter sua marca em todos os nossos veículos de comunicação. Qualquer pessoa pode se conectar com a nossa comunidade do Brasil. Você só precisa se identificar com o nosso sonho de ajudar organizações e pessoas. Todo o resto nós vamos descobrir e superar juntos. Nossa comunidade do Brasil está de braços abertos para você, qualquer que seja o seu interesse. Para saber mais sobre o Instituto de Agilidade de Negócios do Brasil, visite o nosso site. Gente, esse vídeo, muito mais do que compartilhar assim, uma visão muito breve, né, com todos vocês do que é a nossa comunidade, ele é também um convite, né? Então, a comunidade está aberta. No final da nossa conversa aqui, a gente vai compartilhar o nosso link da nossa intranet, onde tem informações detalhadas do que são esses núcleos de trabalho. E qualquer pessoa pode se juntar a nós, né, para fortalecer essa busca de materialização desse sonho, que é ajudar a criar a próxima geração de organizações. Organizações mais humanas, organizações que valorizem, né, a aprendizagem das pessoas, que valorizem ambientes que fomentem a criatividade e que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui de hoje. Então, eu queria, né, como eu comentei no início, iniciar o nosso papo contextualizando, né, agilidade de negócios e pensamento visual, essa habilidade que a gente vai conversar com a Ana hoje, com o Josemar, e como que essas coisas estão conectadas, né? Então, agilidade de negócios, gente, nada mais é que a busca contínua das organizações de aumentar percepção e interpretação em relação ao mercado, ou seja, buscar formas de estar mais conectada a esse mercado, juntamente com a busca contínua de se antecipar e se adaptar a ele. Ou seja, ao mesmo tempo que as organizações estão buscando aumentar esse olhar externo e se aproximar ao mercado, que está cada vez mais dinâmico, que elas possam ter um entendimento contínuo de necessidades, elas precisam também ter um olhar interno, que elas possam possibilitar a capacidade de adaptação e de antecipação a esse mercado. Por baixo de tudo isso, né, na fundamentação de tudo isso, estão dois temas extremamente importantes e habilitadores para que as organizações consigam continuamente evoluir em direção a essa busca. E quais são esses dois temas? Esses dois temas são a aprendizagem e a comunicação. Então, a forma como as pessoas aprendem e reaprendem e desaprendem dentro de uma organização tem um impacto significativo na agilidade de negócios organizacional. E a forma como as pessoas se comunicam também, né? A gente vem de uma história humana onde a gente desenvolveu esses dois temas de uma forma muito contrária ao que favorece a agilidade de negócios, né? O nosso modelo educacional, ele é extremamente prescritivo, impositivo, ele não convida as pessoas a construírem algo novo, porque a resposta correta, ela é uma determinação, né? O professor tradicional, ele é preparado para isso, para identificar e separar o certo do errado, e hoje a gente precisa de profissionais
totalmente, com modelos mentais totalmente diferentes dentro das organizações, né? E que, de fato, questionem, e que, de fato, não aceitem verdades absolutas. Então, como e de que forma a gente pode favorecer uma forma de aprendizagem diferente? E a comunicação, ela veio seguindo a mesma linha, né? Então, a gente também foi orientado e educado para se comunicar de uma forma a atender necessidades de classes dominantes, né? Se desconectando da gente, se desconectando das pessoas ao nosso redor e nos distanciando do diálogo construtivo. Então, de que forma nós podemos revisitar esses dois temas e de que forma a habilidade do pensamento visual nos ajuda com isso. Então, eu queria agora, né, com essa introdução, né, e considerando que a aprendizagem e a comunicação estão na essência mais profunda do que traz agilidade de negócios, eu queria convidar a Ana para se conectar a esse meu desfecho, dessa introdução, né, e compartilhar com a gente um pouco dessa habilidade tão linda, né, que é o pensamento visual e de como que a gente pode se instrumentalizar dentro das organizações, ajudar as pessoas a se revisitarem, né, com relação a esses dois temas. Obrigada, Tati. Eu queria, boa noite, né, para todos que estão aqui com a gente, para aqueles que vão nos assistir depois. Eu queria começar agradecendo vocês ao convite. Eu fico sempre muito honrada com esses convites que eu recebo e é sempre um prazer poder falar sobre o pensamento visual, sobre os recursos que a gente tem, né, internos e aqueles também que a gente pode usar aqui no nosso dia a dia, nas organizações, quando a gente está se comunicando, quando a gente está no nosso processo aí de aprendizagem. E aí eu queria falar um pouquinho sobre tudo isso para vocês. Deixa eu te perguntar, como é que eu faço para compartilhar aqui? Porque eu não estou achando o botão... Ah, achei, peraí. Eu vou compartilhar aqui com vocês um arquivo para a gente poder conversar melhor. Vocês visualizam aqui? Tá dando para ver? Sim. Tá. Então, para quem não sabe, eu sou uma pensadora visual, acredito que muitos de vocês aqui são, mas o pensamento visual ele não é nenhuma técnica, nem uma ferramenta, ele é uma habilidade que todos nós temos. Na verdade, o meu trabalho, ele tem a base do pensamento visual, mas a minha profissão, eu sou uma facilitadora gráfica. E eu não sei se vocês sabem o que um facilitador gráfico faz. Também tem algumas confusões, porque nós temos os facilitadores de reuniões e as pessoas acham que é a mesma pessoa que faz as duas coisas. Há uma possibilidade disso acontecer, mas são funções bem diferentes. Então, na verdade, eu vou em um evento, reuniões, treinamentos, eventos com palestras. Geralmente eu estou dentro de ou ambientes educacionais ou organizações. E em qualquer tipo de encontro onde haja um compartilhamento de informações, de conteúdo. Quando isso acontece, naturalmente a gente tem aí já um processo de aprendizagem, né? Porque talvez seja assim, a gente não tenha muito esse olhar, mas quando a gente está dentro de uma reunião, a gente também está compartilhando informações que estão sendo aprendidas, absorvidas, retidas por quem está ali. Então, de qualquer forma, é natural que haja esse processo de aprendizagem, mesmo que não seja um ambiente educacional com aquele propósito explícito. E aí eu vou nessas reuniões com uma folha de papel bem grande, não sei se vocês veem aqui atrás de mim, geralmente ela está em branco quando a reunião inicia, e eu vou mais ou menos desenhando, mas eu vou construindo uma síntese visual de toda essa informação, desse conteúdo que vai chegando ali. E agora, né, nesse mundo virtual, eu faço de uma outra forma, eu tenho uma folha numa mesa com uma câmera superior também, e ali eu vou construindo, eles vão
compartilhando a minha tela para que todos possam ver o que está sendo registrado ali visualmente. E dentro dessa experiência todas que eu tenho vivido, né, é importante dizer também que essa técnica, ela serve de apoio para quem fala. Então, quem está falando, quem está ali ou conduzindo uma reunião ou apresentando alguma informação, ela é a principal figura ali nesse processo de aprendizagem. E quem registra, quem faz essa parte toda visual, dá apoio para quem fala. E o que eu tenho percebido muito dentro desses universos todos em que eu tenho trabalhado, eu conheci a facilitação gráfica em 2012, então desde 2013 que eu venho trabalhando com isso, é que a gente está criando uma nova forma de linguagem, que tem tudo a ver com o novo momento de vida que a gente tem, com esse novo século. Tem um autor que eu gosto muito, ele chama Bobby Rohn, ele escreveu um livro chamado Visual Language, onde ele diz que nós estamos criando uma linguagem no século XXI, onde ela é uma mistura do verbal com o visual. Uma não substitui a outra. O que ele diz é que nós temos uma associação dessas linguagens. E com os dispositivos móveis que surgiram já tem aí mais de 5 anos, né, principalmente depois dos smartphones, que a gente tem toda aquela linguagem ali nova, essas telas que tem os apps, onde você tem um ícone com texto, e aí você clica lá dentro, se vocês perceberem, se derem conta, toda a linguagem que é trabalhada nesses dispositivos móveis, eles têm essa associação do verbal com o visual. Então, o tempo todo, a gente tem ali um texto com uma imagem. Ou se é um vídeo, né? Às vezes um desenho, fotos, imagens bem impactantes, junto com uma fala. Sempre essa associação dessas linguagens. E ele diz que a gente nunca fez isso em toda a história da humanidade de uma forma tão sofisticada. E que graças a esse uso, a gente está mudando a forma como a gente pensa, a forma como a gente aprende, como a gente retém as informações. Isso é muito peculiar desse momento que a gente está vivendo agora. Dentro das corporações, o que eu vejo é um uso muito grande dessa linguagem dentro dos métodos. Acho que todo mundo aqui, a maioria de vocês trabalham com agilidade, então a gente vê um monte de canvas, né? Kanban, vários métodos, né? O próprio Design Thinking, que usa templates, tem vários métodos aí de construção de informação, de dinâmicas, onde a gente tem esses recursos que eles não são tão explícitos, né? Mas a gente percebe o uso deles na construção da informação. E isso é muito pensado. Não é que a gente está usando isso, não é que os autores que criaram os métodos pensaram assim, ah, que bonitinho, que legal, vamos lá colocar um desenho para ficar mais fã. Não. Eles fazem isso porque tem todo um estudo da neurociência que justifica, que explica que o nosso cérebro aprende muito melhor quando a gente usa esses recursos associados. E quando a gente está dentro de uma corporação, onde a gente, por exemplo, dentro de uma reunião, está passando talvez por uma sessão ali de sprint, de uma cerimônia, então você tem um time que nem todo mundo, às vezes, está com o mesmo nível de alinhamento de informação. Isso é um exemplo só, né? Então você precisa garantir que essas informações, elas sejam capturadas, entendidas por todo o time, para que todos possam seguir adiante nos próximos passos. E usar essa linguagem faz com que a gente consiga melhores resultados no final das nossas reuniões, no final dos nossos processos e projetos. Porque a gente consegue ter ali uma visão global das informações, principalmente quando a gente tem tudo dentro de um template. Fica muito mais fácil para todo mundo visualizar e poder fazer esse alinhamento. Então, esse uso, ele é muito assertivo, na minha opinião, né? E realmente é uma coisa que, assim, é pensada, construída, não é algo que a gente usou aleatoriamente, tá? Isso tudo acontece porque a gente tem uma habilidade muito importante, que chama-se pensamento visual.
eu acredito que a maioria de vocês aqui, se eu contar uma história nesse momento para vocês, vocês vão até prestar atenção no que eu estou falando, mas a mente de vocês vai começar a visualizar imagens dessa cena, dessa história. Às vezes, quando a gente vê uma notícia ou qualquer tipo de informação que chegue até a gente imagina imagens a partir disso. E a gente usa o pensamento visual para fazer essa construção. Essas sinapses que acontecem dentro do nosso cérebro, ela é construída devido a essa habilidade que a gente tem. Dentro dessa nova linguagem, o pensamento visual, ele é uma base que nos organiza, que nos ajuda a organizar o nosso pensamento. Ele ajuda também com que a gente consiga expandir o nosso repertório, porque quanto mais imagens a gente for ali criando na nossa mente, mais repertório a gente tem para cada assunto. Então, vamos supor que eu use algum termo específico de mercado, talvez agilidade, né? Então, eu crio uma imagem ali na minha mente sobre o que é agilidade. Mas quanto mais eu for ali me aprofundando, mais imagens vão surgindo, porque eu vou conhecendo mais. Isso tudo vai melhorando o meu repertório. E para quem não sabe, o repertório, ele é a base para que a gente use a nossa criatividade. É a partir do repertório que a gente constrói que a gente vai melhorando a nossa criatividade. Então vejam assim, olha já que importância que isso tem, né? Porque a gente sabe que a criatividade, ela também é a base para a inovação, que é algo que a gente pede tanto dentro das organizações, né? Eu participo o tempo todo de reuniões, de eventos, e eu estou o tempo todo escutando gestores, palestrantes, todo mundo falando, a gente precisa inovar, porque nesse novo momento precisa ter inovação. E olha só o caminho que a inovação faz dentro da nossa mente. Enquanto isso tudo é importante, esses recursos, esse uso dessas imagens, né? Uma outra coisa bem importante também é o uso na nossa comunicação. Porque, como eu estava falando agora há pouco para vocês, a partir do momento que a gente constrói essa linguagem com essa associação de recursos, a gente consegue produzir materiais, conteúdos, que eles são mais fáceis de serem assimilados, de serem compreendidos. Então, a nossa comunicação ela também fica melhor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, para vocês entenderem, mas a nossa forma de comunicar ela é muito mais assertiva, porque ela fica mais clara. A imagem, ela é universal, né? Se eu falar, por exemplo, para vocês, sol, não importa se você é uma pessoa que mora em São Paulo, se você vive num país da África, se você vive numa tribo, mas se eu mostrar o desenho de um sol, todo mundo vai saber o que é, né? Porque a imagem, ela tem esse sentido mais universal. Claro que alguns desenhos, eles têm uma interpretação devido à cultura, mas na maioria das vezes, se você quiser se comunicar com a imagem, mesmo sem saber o idioma, isso é possível. Então, quando você associa isso com o texto, com a fala, você consegue uma comunicação muito mais assertiva, muito melhor. E tem uma estatística que diz que algumas estatísticas, né, que falam que de 70% a 80% das pessoas no mundo são pensadores visuais. Tem essa habilidade mais desenvolvida do que a habilidade auditiva e a sinestésica, que são as 3 classificações que tem. Então, isso também é um dado importante para que quando a gente for pensar numa comunicação, quando a gente quiser impactar nosso time, um cliente, ou fazer organização de algum conteúdo, algum público em específico, a gente perceber que a maioria das pessoas que estão ali vão compreender melhor usando esse recurso. Tem uma outra informação importante que diz que o nosso cérebro, ele consegue processar as imagens 6 vezes mais rápido do que ele processa os textos. Isso tem uma brincadeira bem fácil que dá para a gente testar. Quando você estiver dentro de uma rede social, de uma mídia social, que é onde esses recursos são mais combinados, tenta dar um scroll bem rápido na tua tela. Você vai perceber que a tua mente, ela pega as imagens, mas ela não captura os textos. É uma brincadeirinha bem simples e é claro que a gente não vai perceber, olha, foram 6 vezes mais rápido, mas dá pra gente perceber que tem uma velocidade muito maior. Tem uma outra informação também que diz, dentro
do processo de retenção das informações dentro do nosso processo de aprendizagem, que fala que quando a gente associa um conteúdo verbal com conteúdo visual, o nosso cérebro tem a capacidade de retenção de 70% das informações. E quando você usa somente um conteúdo, uma apresentação verbal, esse número vai no máximo a 25%. Então, todas essas informações que eu estou colocando aqui, elas nos ajudam a entender a importância do pensamento visual, a importância de usar os recursos visuais dentro da nossa comunicação, né? Dentro do nosso dia a dia mesmo, quando a gente está ali construindo as nossas informações. E existem algumas técnicas para a gente, porque, como eu falei para vocês, o pensamento visual é uma habilidade. Então, tem algumas técnicas que a gente pode ir usando para que a gente consiga fazer todas essas construções. A facilitação gráfica é uma delas, que é uma técnica profissional. Então, você precisa ser um profissional habilitado para fazer esse tipo de trabalho. A partir dela também tem o que a gente chama as animações Draw Your Life, onde vocês já devem ter visto, tem muito no YouTube, uma mãozinha que vai ali desenhando enquanto alguém fala. Então, também é o mesmo tipo de recurso e são todas usadas por profissionais. Mas existem outras técnicas que são muito mais simples e muito mais democráticas, que são para aqueles que não são profissionais, que são as anotações visuais, por exemplo, uma delas. Eu posso falar com propriedade, porque eu desenvolvi um método baseado nelas, né? Então, daqui a pouquinho eu até falo um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas a ideia é que aqui pessoas leigas, pessoas que nem sabem desenhar, possam usar esses recursos no dia a dia para que você possa fazer toda essa questão de comunicação, né? de anotação das suas informações, porque também muitas vezes a gente está numa reunião e a gente precisa ali fazer anotações das informações para que a gente tenha um uso depois. Então, quando a gente faz uma anotação muito textual, o que acontece? Na maior parte das vezes, você coloca muito mais informações do que você deveria, e aí você não vai usar tudo aquilo. Na verdade, o nosso cérebro, ele precisa capturar metade das informações que você ouve, para que ele consiga relembrar o resto. E quando você tem muita informação, quando você revisita aquilo, você não acha o que você colocou ali com a menor facilidade. É muito complexo. Porque você está com um monte de informação e você fala, meu Deus, está tudo desorganizado, onde que eu vou achar aquela informação? Então, não tem um bom uso quando você faz isso de forma textual. Na nossa forma de retenção também, se a gente faz essa associação e organiza de forma visual, a gente consegue reter muito mais as informações. E isso é só apenas um dos usos. A gente também pode fazer isso quando a gente estiver se comunicando, para que as outras pessoas que nós estamos impactando com o nosso conteúdo, eles também possam sentir esses benefícios. Tudo isso acontece porque quando a gente faz uma anotação visual, a gente usa o nosso cérebro numa totalidade maior. Então, quando eu faço, por exemplo, uma anotação textual, eu estou ouvindo e escrevendo. Então, eu basicamente estou usando parte do meu cérebro, predominantemente o lado esquerdo. Por que predominantemente? Porque a gente, em cada habilidade que a gente faz, a gente ativa áreas no nosso cérebro de lugares diferentes, não especificamente de um lado só, tá? Mas predominantemente a gente está usando essas habilidades. Quando eu faço uma anotação visual, por exemplo, eu vou escrever também, vou ouvir, mas eu vou usar o senso crítico para fazer a minha síntese, porque eu não capturo todas as minhas informações, mesmo quando eu estou produzindo um material, eu não vou colocar todas as informações ali de forma escrita. Eu vou usar esses recursos da síntese com imagens. Então, isso também ajuda a gente a desenvolver a nossa habilidade do pensamento crítico, né? Que é um pouco associado ao senso crítico, tem a base ali da mesma habilidade, não são as mesmas funções, não é a mesma entrega, mas tem ali um desenvolvimento que também impacta no nosso pensamento crítico, porque a gente faz o que a gente chama de uma curadoria das informações. Aí a gente vai usar o nosso pensamento visual, a criatividade para criar metáforas, imagens,
a organização espacial, para a gente poder colocar as informações. Então, só pelo fato de você estar usando, você já está desenvolvendo o seu cérebro de um jeito diferente. Isso impacta totalmente na sua forma de pensar, fazendo com que você desenvolva um novo mindset, uma nova forma de pensar. E isso é verdade, tá? Não é assim... É uma coisa que dá para ver cientificamente. Eu trabalho com isso, então é a minha vida o tempo todo, o dia todo eu estou fazendo isso. Alguns anos depois de eu estar trabalhando, isso faz uns 2 anos atrás, eu fui fazer um exame e quando o médico fez as tomos, os exames na minha mente, ele começou a falar que tinham áreas do meu cérebro que elas eram desenvolvidas e que eram difíceis, que uma pessoa que desenvolvia mais algumas habilidades não desenvolvia tantos as outras. Porque você foca numa forma de pensar diferente. E aí, no meu caso, ele disse que tinha um equilíbrio maior nesse desenvolvimento. Eu fiquei bem impressionada, porque eu já tinha lido isso em livros de neurociência, em pensadores, em pessoas que falam do assunto, mas eu nunca imaginei que pudesse ficar tão claro assim, dentro de um exame, a prova disso daí. Eu até falei, nossa, eu precisaria usar isso como justificativa para as pessoas poderem usar essa habilidade, esses recursos, que eu acho que faz todo sentido, né? Mas, enfim, o fato é que quando a gente usa esses recursos, a gente consegue se comunicar melhor dentro das organizações, dentro dos negócios. E isso impacta todo mundo que a gente está entrando em contato, seja o nosso time, seja um cliente, seja um fornecedor, todas as pessoas que a gente consegue transmitir algum tipo de informação, elas são impactadas por esse recurso. E olhando um pouquinho agora para esse novo momento que a gente está vivendo, né, onde as relações, os negócios, nosso dia a dia, ele se tornou tão digital, tão online, a gente tem um grande distanciamento físico uns dos outros. E é claro que isso impacta nos negócios, na forma como a gente trabalha, inclusive na nossa comunicação. É difícil você ficar horas e horas dentro de uma reunião online. As pessoas perdem o foco, elas não prestam tanto mais atenção. Por um lado, eu acho que esses recursos, eles nos possibilitaram momentos de mundo que a gente não viveria, não conseguiria trabalhar sequer diante de uma pandemia se a gente não houvesse os recursos tecnológicos. Eu acho que assim traz muitos benefícios. Por outro lado, a gente não pode esquecer que somos nós humanos que estamos protagonizando. Os recursos tecnológicos, eles são só recursos. Se não tiver um humano ali, por eles só eles não fazem nada. E aí, tem uma coisa que é bem interessante no uso desses recursos visuais, é que a gente consegue também trazer essa humanização na nossa relação, na nossa comunicação. Principalmente quando a gente faz uma mensagem, um conteúdo feito à mão. Tem, mais uma vez, ali a neurociência tem algumas teorias falando sobre isso, mas eu queria trazer para vocês uma informação de um outro lugar. Eu não sei se vocês conhecem um psicanalista do século passado chamado Jung. Ele desenvolveu uma teoria dos arquétipos. E é uma teoria bem interessante, onde ele coloca arquétipos como personas. E ele diz que nós temos um desses arquétipos chamado a criança interior, que eu acho que já deve ser meio conhecido de alguns de vocês. Essa criança interior, independente da idade, todos nós temos, né? E ele diz que é o personagem dentro da nossa mente que nos conecta com o entusiasmo, com a criatividade, com esse lúdico, com essa coisa da nossa empolgação, dos nossos olhos brilharem diante de alguma coisa. E todo mundo precisa disso no dia a dia, né? Senão a gente fica muito maçante o dia se você só ficar ali na tarefa. Então ele diz que quando a gente escreve ou desenha, na verdade, algo à mão para alguém, é como se a nossa criança interior estivesse convidando a criança interior do outro para brincar. Isso tem um poder muito grande. Eu, em 2017,
desenvolver esse método, que é como fazer anotações visuais, que eu tinha falado agora há pouco para vocês. E eu já treinei, acho que foram 600, deixa eu ver aqui, eu até anotei para falar para vocês. 618 pessoas em workshops presenciais e agora no modo online já chegaram a 87. E eu sempre falo disso para os meus alunos. Eu falo, olha, usem esses recursos desenhados à mão. Você está ali numa reunião com o seu cliente, você está tomando um briefing, ou você está transmitindo alguma coisa, vendendo alguma ideia para ele, faça esse desenho à mão. Você está com um time, conversa com eles, vai para a parede, bota um flip chart, desenha alguma coisa ali. Traz esses recursos, porque vocês vão ver como isso tem poder, como vocês conseguem derrubar barreiras. E tem sido bem interessante, porque eles me trazem muito retorno desse tipo de situação. Às vezes de conversas difíceis que ficaram mais claras, né? As pessoas já chegaram, quando viram ali um desenho feito à mão, já deram um sorrisinho, então as conversas ficaram um pouco mais fáceis. Mesmo na organização das informações, para você compartilhar com o outro, como isso vai facilitando no dia a dia. E é bem interessante mesmo, porque a gente entra numa relação muito mais humana, muito diferente, e você se conecta com a pessoa de um outro lugar. Então, olha que incrível, né? Quanto isso pode trazer de benefício dentro de uma empresa, de um negócio, dentro de uma reunião, quando você consegue usar bem esses recursos. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês de algumas coisas que os alunos têm feito, para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Eu já peço desculpa para vocês, porque são fotos um pouco ruins, elas não estão muito bem tiradas, porque são bem coisas de dia a dia, então algumas são um pouco mais escuras, mas eu vou explicar melhor aqui para vocês. Eu tive uma aluna, que ela é uma médica, e ela trabalhava trabalha assim com a rede pública, né, com o SUS, lá na Bahia. E ela percebia que alguns pacientes dela não progrediam. E ela descobriu que alguns deles eram analfabetos, por isso que eles não conseguiam tomar os medicamentos como eles deveriam. E ela resolveu adotar uma receita visual. Então ela colocava um solzinho quando ele tinha que tomar de manhã, uma luinha quando era à noite, e ela conseguiu melhorar isso dentro do PS, onde ela trabalhava. As pessoas conseguiram entender melhor os procedimentos e a saúde de muitos deles acabaram melhorando também. Aqui a gente tem um exemplo de uma agenda que está bem organizada aqui visualmente, você vê, e não precisa aqui não tem nem desenho, né? Quando eu falo que as pessoas não precisam saber desenhar, mas só a forma que eles organizaram aqui, como ficou diferente, muito mais fácil de você achar as informações, as suas tarefas, você pode depois ir com marca-texto, né? Marcando em cima aquilo que ficou mais fácil para você, isso vai facilitando o seu dia a dia. Esse outro aqui é uma jornada de Kanban. Ele estava ilustrando para explicar para um grupo do time dele como que funcionava essa jornada toda, então ele fez várias ilustrações. E aqui, como ele usou para um apoio para a fala dele, e isso é bem interessante vocês observarem, ele colocou pouco texto, são mais desenhos, porque ele vai combinar com a fala. Aqui tem uma anotação de uma reunião, uma pessoa que estava coletando algumas informações. Aqui algumas apresentações. Isso foi agora já na pandemia, são alunos do meu curso online. Essa daqui, a Fabi, ela fez uma apresentação dentro da escola onde ela trabalha, que na verdade é uma universidade, então ela fez toda uma apresentação, um processo que eles estavam fazendo. Olha que interessante, ela é uma professora de educação infantil e ela estava usando esse recurso para explicar, que ela também é coordenadora da escola, para os outros professores o que era esse ciclo do brincar para as crianças nesse novo modelo. Aqui também, a Carol, ela é professora de química e ela passou a dar todas as aulas dela usando esse tipo de recurso. E ela dá aula para adolescente. Quem tem proximidade com adolescente sabe a dificuldade que eles estão tendo, tanto de
participar das aulas, como para quem está ensinando, com todas aquelas câmeras e microfones fechados e você não tem retorno nenhum. E ela disse que quando ela começou a usar esses recursos, eles começaram a participar nas aulas, deixavam mensagens para ela, porque eles perceberam que a aula dela não era uma aula automática que estava ali e ela estava reproduzindo e pronto. Que ela tinha se dedicado à aula. E teve um deles que inclusive falou para ela que ele se sentiu especial sabendo que ela tinha criado um material para a turma deles. Então, olha como a gente recebe essas informações de um jeito lindo, né? A pessoa se sentiu especial porque alguém desenhou para ela. E se vocês olharem, não tem nenhum desenho profissional, né? Eles são desenhos simples, não tem nada que assim, você fala, nossa, preciso ser um grande profissional para desenhar. Aqui também são pessoas que trabalham com agilidade. Tem um painel aqui, o Daniel, ele ficou bem famoso, acho que muita gente do mundo ágil conhece ele trabalha no Itaú. O grupo dele foi bem legal porque ele foi construindo isso nas semanas após o nosso workshop e a gente tem sempre grupos de WhatsApp e tinha muita gente de agilidade nessa turma. Então eles foram criando junto esse painel para ele e isso acabou indo para várias empresas aí. Aqui também tem uma aula, aqui uma cliente que fez uma reunião e ela fez várias apresentações para os clientes dela, usando esse recurso, que é a Ângela. Aqui também um template. Então, só para vocês terem uma ideia desses recursos, como a gente pode usar isso no nosso dia a dia, no nosso negócio, quantas possibilidades que nós temos, né? E aqui um painel geral de tudo que eu falei para vocês, que só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês conseguem ver, eu tenho ele aqui. Eu desenhei à mão e depois coloquei para vocês terem uma ideia de como esses recursos podem também ser usados dentro de um PowerPoint, porque às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir ali... eu preciso fazer uma apresentação em PowerPoint, eu não tenho como colocar um papel na parede, como que eu faço com isso, né? Então você pode ali desenhar num papel menor, colocar ali no seu computador para você compartilhar com mais pessoas. Enfim, são muitos os recursos que nós temos. Aí eu queria finalizar aqui minha fala, deixando um convite para vocês, para que acessem o site. A gente tem lá o Lab Pensadores Visuais, que é um portal de educação focado para o pensamento visual, onde tem bastante vídeo que eu faço, em colaboração também com esses meus ex-alunos que estão trazendo as experiências deles para a gente compartilhar, tem textos nas nossas mídias, a gente também está sempre postando dicas, e para quem quiser também conhecer a técnica, pode falar do curso? Claro! Pode compartilhar se você quiser no chat, Ana. Tá, tem a última turma aberta agora, que começa dia 16 de novembro, é a última do ano, então também se alguém tiver interesse em participar, lá tem os links para vocês conhecerem tudo que vai funcionar, mas de qualquer forma, queria que vocês, deixar aqui o convite para vocês explorarem o pensamento visual. Eu acho que tem várias formas de fazer isso no dia a dia, né, com jeitos mais simples e que vai fazer toda a diferença na economia de tempo, nesse aprofundamento desse processo de aprendizagem. Acho que vale muito a pena. E agradecer mais uma vez vocês aqui pelo convite, por poder falar um pouquinho aqui desse tema. Obrigada a todos. Muito legal, Ana. É muito inspirador ver você falando desse tema, né? E os desenhos são muito lindos, né? Então, assim, isso traz... Eu acho que você trouxe um pouco disso na sua fala, né? Isso traz uma leveza muito grande para o dia a dia, né? Porque você transforma muitas vezes assuntos que são densos e que através do desenho eles são transmitidos de uma forma muito mais leve, né? Eu fiquei com uma curiosidade enquanto você compartilhava tudo com a gente e que eu gostaria de pedir para você esclarecer, né? Como você fala, né? O pensamento visual, ele é uma habilidade, né? Ele é uma habilidade que todos nós temos, né? E que as crianças exercitam bastante, né? E que
por alguma razão, isso a gente perde esse repertório. Você usou essa palavra que eu gostei muito, né? A gente perde esse vocabulário, né? A gente tem um vocabulário muito rico, textual, mas a gente perde o vocabulário de imagens, porque muito provavelmente ele precisaria ser praticado, né? Ele precisaria ser exercitado para que a gente. E é muito gostoso quando a gente. Depois que eu conversei com a Denise, né? Que é a Denise Lazeri que fez seu workshop, eu comecei por conta própria, mesmo sem ter uma orientação, a fazer coisas, a desenhar, e é tão bacana, e você vê que à medida que você vai fazendo, você vai se tornando mais fluido, né? Mais fluido, né? Então, a minha pergunta para você é: por que que a gente perde esse repertório? Por que que isso não tem uma continuidade, né? Eu imagino que isso tenha uma relação muito forte com o nosso próprio modelo educacional, né? E de não incentivar, né, a continuidade do desenho e do enriquecimento do vocabulário de imagens. Mas você tem algo para trazer para a gente que justifique essa descontinuidade, né, da vida infantil e da vida adulta com a construção desse repertório? Sim, sim. Olha, isso que você falou, né, desse nosso sistema educacional, ele é um dos pontos, porque a maior parte das crianças, elas perdem entre 5, 6, 7 anos, 8, que é quando começa a nossa alfabetização, porque aí existe um foco maior na parte de escrever, e dentro das escolas tem muitas críticas. Então eu já ouvi depoimentos de pessoas que desenhavam na sala de aula e eram criticadas pelos professores. Ele está lá desenhando, não está prestando atenção, o que é uma grande falácia, porque na verdade tem uma autora que eu também gosto muito, que é a Sunny Brown. Ela tem um livro chamado Doodle Revolution, onde ela diz que o doodle, eu não sei se vocês sabem, ele é uma coisa que ele não é nem um rabisco, ele é um antes. Sabe quando você está ouvindo alguém falar e você só está lá com uma caneta assim, fazendo nada, só um rabisquinho ali, um nada? Isso é doodle. E ela diz que quando só o fato de você fazer isso, você já presta mais atenção e fica mais focado na informação do que você só estiver ouvindo. Porque tem algo que tangibiliza, né, a nossa informação enquanto você faz essa brincadeirinha, né, essa passatempo ali enquanto você escuta. Então, se você faz isso, fazendo isso, quando você desenha, você tem uma atenção muito maior. Aliás, uma das coisas que eu falo, a primeira coisa que eu falo para os alunos no workshop é que a gente tem que ter uma atenção plena. Porque se você não escuta com muita atenção, você não consegue fazer todo o processo. Vai ficar com gaps nas suas informações. E o nosso processo de aprendizagem, né, não o nosso processo de aprendizagem, mas nossa educação formal, ela não contribui com isso. Porque ela foi construída, né, contra o propósito, lá no início da Revolução Industrial, onde a gente tinha que criar pessoas para que fossem trabalhar em linhas de produções. Então, não tinha outro propósito. A gente tem que criar novos modelos. Tem modelos que já estão surgindo e estão rompendo um pouco com isso, né? Usam mais coisas visuais, incentivam os alunos nessa participação, não só na aula de arte, né? Mas no dia a dia. E existe uma outra linha de pensamento também, que eu acho que é mais até forte do que a questão da educação. O David Sibit, que é o cara que criou a facilitação gráfica, ele tem uma consultoria de negócios na Califórnia e ele fala num dos livros dele, aliás, ele tem também vários livros aqui no Brasil publicados, o mais famoso é Reuniões Visuais, super indico para vocês, deem uma olhada que vale a pena. E ele diz que a gente perde também essa relação na primeira infância, mas por uma outra questão. Ele fala que é devido a uma crítica. Então, muitas crianças, elas deparam com alguém dizendo: você não sabe desenhar, que desenho feio que você tem, nossa, que horror, né? A gente faz muito isso. As próprias crianças, né, elas
Criança tem uma coisa, às vezes, de sem querer falar uma coisa dessa um para o outro, né? O adulto, às vezes, faz uma crítica, ou mesmo uma coisa que pode ser perigosa, embora a gente não tenha noção disso, a criança vem com aquele desenho super feliz e fala, ai, olha o que eu fiz. Você fala, ah, que lindo, mas o que é isso? Você não compreendeu o que ela fez. Acabou, que adiantou você falar que é lindo, né? Então, desse lugar da crítica, a gente estabelece uma crença de que a gente não sabe desenhar e a gente carrega isso pro resto da vida. A maioria das pessoas nunca mais retoma essa habilidade, porque o desenho também é uma habilidade e é uma habilidade inata. Todos nós sabemos desenhar desde que nós nascemos. Mas a gente vai melhorando com a nossa coordenação, né? Criança menor, eu até agora no mês de outubro, eu postei vários vídeos falando sobre esse desenvolvimento do pensamento visual na primeira infância, porque foi mês da criança também. Então, tem um vídeo que eu estava falando um pouco sobre isso, né? Dos desenhos que a gente não identifica, mas se você perguntar para uma criança, se você falar assim, mostra uma forma de você descobrir sem ela perceber, né? Ai, olha só, mostra para o tio o que você fez, conta para ele o que você fez, né? E tem um rabisco lá, você não vê imagem nenhuma, mas ela vai te falar, aqui tem uma casa, tem uma pessoa que mora aqui, a pessoa cozinha, e ela pegou não sei o que ela plantou no céu. Ela vai te contar uma história, porque tá tudo representado ali para ela. Então é incrível como a gente perde isso, né? Oi, acho que esse microfone tá fechado. Tá no mudo, Josemar. Ela gera um raciocínio lógico, né? É bem legal. O desenho ajuda ela nessa construção de contar uma história, né? Então, é tão importante isso na nossa formação e a gente abre mão disso, né? Eu acho que todo mundo deveria, se todo mundo desenhasse, eu tenho certeza que a nossa comunicação nas empresas, em qualquer lugar, nas famílias, seriam muito melhores, né? Com certeza. Bom, vamos inserir o Josemar aqui na nossa conversa, né? O Josemar, ele tem feito umas coisas muito bacanas no Instituto, né? Então, assim, para quem não sabe, o Josemar, ele está com a gente no Instituto. Eu vou até abrir um parêntese para contar para vocês como que o Josemar iniciou no Instituto. Eu adoro contar essa história, Josemar. Eu peço desculpa porque você já ouviu várias vezes, mas é que eu acho... que eu acho incrível assim, o espaço que a gente tem no Instituto e que a gente possibilita que coisas bacanas possam nascer, né? E esse exemplo que eu vou contar aqui do Josemar, ele retrata isso, reflete isso, né? A gente estava numa das nossas reuniões de final de ciclo, né? A cada 3 meses a gente reúne todos os nossos times internos, a gente convida pessoas a participar dessa reunião para compartilhar o que a gente fez, né? O que a gente conseguiu conquistar, o que a gente aprendeu, o que a gente também não conseguiu. E o Josemar participou dessa reunião como convidado, ele ainda não era do Instituto, e nós apresentamos, né? Compartilhamos o que a gente fez no núcleo de Digital Marketing, no núcleo de indivíduo, no núcleo de conhecimento, em todos os nossos núcleos. E aí a gente abriu, né, para as pessoas se manifestarem, para comentarem no final da reunião. E o Josemar levantou a mão e falou, eu não estou vendo negro nessa comunidade, está faltando negro no Instituto. E aquilo trouxe uma reflexão, sabe, assim, na hora ele falou isso, e de fato, não existe agilidade de negócio sem diversidade. Então, a gente precisa de um núcleo de diversidade. E a gente falou do tema na hora, a gente convidou o Josemar para começar o núcleo de diversidade no dia seguinte. A gente começou esse núcleo, já fizemos coisas incríveis com ele, e o Josemar hoje lidera o núcleo de diversidade do Instituto de Agilidade e Negócios do Brasil, nasceu de um comentário dele. Então, eu acho essa história tão linda, sabe, assim, do quanto as coisas emergem quando a gente tem os olhos abertos para olhar para algo que alguém está falando e que faz muito sentido, né? E em paralelo a isso, né, a essa atitude do Josemar e que deu início a tudo isso, nós já convidamos a Elizabeth Scheiner para falar sobre a vida dela, a luta dela pelos negros, né? Ela tem ascendência de escravo na família dela. A gente já fez evento incrível para falar
de autismo, que o palestrante hoje faz parte do núcleo diversidade. E o Josemar, além disso, né, em alguns dos nossos eventos, ele tem feito sínteses visuais muito bacanas, e depois a gente compartilha nas nossas mídias sociais, a gente compartilha na comunidade. E aí eu queria, Josemar, depois dessa introdução, né, minha ao seu respeito, do que você tem feito de legal na nossa comunidade, eu queria que você comentasse um pouco, né, de como que essas técnicas, né, e essa materialização dessa habilidade do pensamento visual tem contribuído com você e com as pessoas ao seu redor. Obrigado, Tati, aí pela introdução e pela história, né, que realmente ela é real, e não existe agilidade sem diversidade mesmo. Eu sou Head de Data Analytics numa grande empresa, e eu utilizo reuniões ou pensamentos visuais com a minha equipe e com os meus pares. Porque eu acho que o entendimento dos temas ele é muito mais palpável quando você tem desenhos. E até aproveitando a apresentação da Ana, eu também fiz um resumo de hoje, entendeu? Legal. Então, eu sempre, nas reuniões do Business Agility, eu faço esses resumos e coloco depois para o pessoal também interagir e criticar para estar melhorando sempre, né? Eu acho que a utilização de pensamentos visuais, você vai melhorando a cada momento que você utiliza. Você vê um desenho novo aqui, um outro ali que representa aquilo que está sendo falado, e isso é muito legal, porque a criatividade vai voltando, porque é justamente o que vocês comentaram. Lá no passado, eu gostava muito de desenho, mas em algum momento da minha vida eu parei. Por quê? O trabalho, outras obrigações, e você para. E quando você retoma isso, com o curso da Ana também, eu retomei isso e eu consigo agora, em algumas falas, conseguir captar isso e colocar no papel de uma forma visual. É isso. Mas ficou legal. Ficou interessante. Muito legal. Incrível, amei. Muito bacana. Legal, gente. Aquilo que você falou, Ana, e que eu também queria fazer um comentário, né? A inovação, ela é uma palavra uma palavra-chave, né, para agilidade e para agilidade de negócios, né? O que de fato as organizações buscam no fundo com agilidade de negócios, com essa aproximação que eu comentei do mercado, o entendimento de possíveis necessidades futuras, a capacidade de adaptação, atrás de tudo isso, o que elas estão buscando são formas de inovar, né? E aí, se você faz o caminho inverso, como você falou, né, que da inovação depende a criatividade. A criatividade precisa de repertório. Para ter esse repertório e para que a criatividade floresça, é preciso que haja um ambiente que favoreça tudo isso, né? A criatividade ela não vem por imposição. A criatividade ela floresce, né? Ela é preciso que você deixe ela nascer, porque ela não vem de forma imposta, né? E isso é uma relação e uma conexão muito estreita com o que as organizações estão buscando do ponto de vista de agilidade de negócios. Eu vejo isso, né? Eu estou nesse movimento de transformação de agilidade de negócios no mercado já há muitos anos, e eu vejo isso como um dos principais desafios a se conseguir, de fato, agilidade de negócios. Porque não é algo que você consegue mudar a chave, né? É algo que tem uma fundamentação que está nas nossas bases estruturais,
né? Então, assim, o nosso modelo mental que procura sempre modelos prontos, que procura sempre respostas certas, que procura sempre trabalhar na zona de conforto. Eu não vou me arriscar a fazer algo que eu vou correr o risco de ter alguma reprovação. Tudo isso joga contra a inovação, né? E contra o que as organizações estão buscando serem mais ágeis. Então, eu gostei muito desse caminho que você fez em relação à criatividade, né, e do repertório necessário. Então, é preciso abrir espaço que as pessoas criem esse repertório, né, para que elas possam criar. Você não cria em cima do vazio, né? Você precisa construir um vocabulário. E eu espero muito que o trabalho que você está fazendo, né, e que vem fazendo, e que essa habilidade do pensamento visual, ela possa gerar muitas sementes dentro das organizações, porque eu acho que isso vai trazer, como você falou, uma humanidade muito grande, né? E de repente vai trazer um potencial de contribuição muito forte com o nosso propósito do Instituto, né? Que é ajudar a criar a nova geração de organizações mais humanas, organizações que conectem, né? Organizações que possam potencializar o que o ser humano tem de melhor. É verdade. Eu acho que assim, é tão interessante dizer isso, né? Porque quando você fala desse caminho inverso, se a gente chega lá na ponta, você quer inovar, desenhe. Parece simples e tolo, né? Mas o quanto que isso tem de importante, né? E esse feito à mão também, ele não precisa necessariamente, isso é uma coisa importante de dizer, no papel. Eu acho que o papel ele humaniza ainda mais, mas se você tem lá uma canetinha com um celular, onde você tem algum recurso que você vai desenhando à mão, num tablet, também funciona. Tem esse desenho que é imperfeito. E é interessante isso porque também tem um medo das pessoas muito grande de não se arriscarem, né? E aí eu vou usar o desenho como base, como justificativa aqui para o que eu vou dizer, mas que cabe muito na sua fala para muitas coisas que você colocou agora. Então as pessoas não se arriscam a desenhar porque elas acham que vai ficar torto. Ah, não, vai ficar torto, todo mundo vai perceber que está torto. Agora, o torto é humano. O torto é o que traz a identificação. Se eu coloco um desenho, né, principalmente um ícone, que é aquele, se vocês jogarem lá no Google ícone de alguma coisa, é um desenho muito perfeito. Ele é ótimo para representar coisas porque ele é simples, tem poucos traços, é fácil da mente processar, mas ele é perfeito. Tem todo um desenho ali simétrico para a construção dele. Ajuda, claro, é visual. Mas o desenho torto, ele traz essa humanização, essa identificação das pessoas. E é tão interessante isso, porque tem um outro workshop que eu dou, não sei se vocês conhecem o Gino Terentin, a gente roda esse workshop junto, aliás, amanhã a gente começa uma turma corporativa. E que é como uma pessoa fazer o workshop dela usando esses recursos visuais junto. E na última turma que a gente fez presencial, eles estavam todos me questionando. E eu falando, olha, não tem problema ser torto. E eles, não, porque tem. Você fala isso, mas imagine. E todo mundo contestando. Olha, imagine. E se eu tiver na frente de um grupo dos meus alunos, como é que vai ficar aquele desenho torto? Eu, gente, não tem problema. E eu bati o olho em um cartaz que eu tinha feito para o curso, que estava bem torto. Eu não tinha percebido. Mas aí na hora que eu bati o olho, estava muito torto. E aí eu olhei assim e falei, tá, o que vocês estão vendo aqui? Ah, a gente está vendo essa informação, não sei o que, não sei o que. E eles elogiando, e eles não viam o quão estava torto aquela imagem. E aí chegou um momento que eu comecei a dar risada. Eu falei, olha só, mostrei para eles, olha isso daqui, vocês estão vendo? Mede aqui, tá? Aí eles pararam e ficaram super de boca aberta. Eu falei, você tá vendo como só a gente percebe o torto? Ninguém vai reparar que tá torto. Então não tenham medo de desenhar, né? Porque é muito mais uma crítica nossa, o medo do errar,
medo de ser punido, o medo de não ser aceito, o medo de não adaptar. São tantos medos a partir de crenças que a gente vai adquirindo pela vida. E o desenho, ele, né, tava ali super torto. Eu, professora, que fico o tempo todo falando e vendendo isso, fiz uma coisa lá que era bem torto, era bem feio mesmo. Ninguém tinha visto. Ninguém Mas tinha visto. é bem, Ana, a questão do eu crítico, né? O eu perfeito, né? E assim, se eu fosse muito crítico, eu não iria mostrar isso aqui. Porque tá torto, tem muito torto aqui. Mas o que interessa nessa juntar o dado, né, para gerar uma informação? É sair daquilo do zero para um entendimento e a pessoa, entendi o que você quer falar. Eu acho que é bem por aí, não é? Totalmente, tá super certo. Quanto certeza. menos é mais, que eu falo sempre simples, porque a ideia é você transmitir a informação visualmente, né? Não é você fazer, ninguém tá ali esperando que saia um Van Gogh, um Picasso, não é nada, não é uma arte. E que bom que não seja. Diante de uma obra de arte, eu preciso levar alguns minutos para entender o que o cara quis dizer, né? E aqui não é esse o objetivo. O objetivo é que seja ali, ó, rápido. Meu cérebro precisa interpretar isso com mais agilidade. Mas, Ana, você já teve um branco quando você viu aquela folha branca, assim, alguém começou a falar e não vinha desenhos ou conexões que você conseguisse colocar no papel? Já aconteceu, sim. Teve duas situações que foram bem interessantes. Uma que realmente me falaram um tema e quando chegou lá era outra coisa. Eu hoje já tenho um repertório bem vasto, né? Porque eu já participei, sei lá, 200, 300 reuniões, eventos, então você já vai construindo isso. Então, às vezes, temas que as pessoas vão falando, eu já tenho aquele repertório na minha mente. No começo, não. No começo, eu pesquisava o tema, ia olhar as imagens para ver se aquilo tinha a ver, chegava, às vezes desenhava no meu caderninho algumas coisas, sei lá, ideia, lâmpada. Uma cola, né? Uma referência, né? Uma colinha, né? Sou humana, né? Tudo bem. E não aprendo que nem as inteligências artificiais, né? Precisa da repetição para o meu repertório ampliar. E aí teve uma vez que me deram um tema, me falaram o título, ele era bem... Ele não dizia muita coisa. E aí me deram uma linha de raciocínio e quando eu cheguei lá não tinha nada a ver com aquilo. Aí eu fiquei meio tensa, assim, na hora, mas a fala da pessoa era bem didática, era muito boa, então, conforme ele ia usando muitos exemplos, criando algumas analogias, e foi me ajudando a construir. Mas teve uma vez que essa vez foi assim, eu fiquei mal depois. Você ficou em pânico. Eu não consegui construir o painel, não consegui. Porque eu faço ao vivo, né? Então, enquanto o palestrante está lá falando, eu vou desenhando e a ideia é que eu termine com ele. E aí foi um evento na IBM com um cara chamado Gil Giardelli. Ele é um futurista, ele é sensacional, sensacional. E ele é tão bom, que ele tem, a apresentação dele é um preze, e aí ele vai, dependendo da reação da plateia, ele vai mudando, ele puxa, vai trazendo. Ele puxa a hora, é isso. Sensacional. Mas era muito complexo o que ele estava dizendo. Então era um relançamento do Watson, que é uma tecnologia deles, bem... E aí o pessoal tinha tido outras apresentações, eu ia construindo, e o público, que legal, né? Ia acompanhando o palestrante, ia vendo. Quando chegou na vez dele, ele começou a falar tanta coisa incrível que eu não conseguia sintetizar. Ele já estava falando 15 minutos, a palestra dele era de 1 hora, e eu já falava, meu Deus, não vai caber tudo isso aqui num painel, eu já queria ter 10 folhas ali para colocar tudo. E aí eu chamei a cliente e falei, olha, eu não vou conseguir fazer esse painel agora. Tá muito complexo para mim, eu vou precisar fazer a síntese da síntese da síntese, porque tem muita coisa incrível aí, né? E aí ela falou, não tem problema,
eu entendi, eu acho que você tem razão, pode fazer depois. E eu fiquei só anotando ali no meu caderno tudo que ele ia falando, e eu levei umas horas depois, revendo, reorganizando. Mas eu fiquei frustrada na hora, porque tinha momentos que eram muito complexos que ele estava dizendo, e as pessoas estavam esperando que eu desenhasse para entender melhor. E aí todo mundo ficou um pouco meio que decepcionado, meu apoio ali, e eu não consegui fazer na hora, mas depois eles acabaram enviando o painel para o público que estava lá, mas foi bem desafiador isso. Mas muito bom, Ana, muito inspiradora a sua fala. Eu queria agradecer a sua presença aqui na nossa comunidade, o Josemar também, né, por ter compartilhado aí a experiência dos dois lados. E aí, para a gente finalizar, eu queria só compartilhar algumas informações com as pessoas. São informações relacionadas aos nossos próximos eventos. A gente vai ter, no dia 10 de novembro, um evento com o Paulo Caroli, sobre MVP e Leanception. No dia 24, a gente vai ter um sobre RH ágil com a Pia Maria. No dia 8 de dezembro, a gente vai ter um evento sobre métricas ágeis, sobre obtenha melhores resultados em equipe, com Rafael Albino. E no dia 1º, a gente vai ter um com a Cynthia Kurtz, Working with Stories. Então, são eventos imperdíveis. Tem mais um que a gente está só tentando fechar a data com a Esther Debbie, sobre o tema de retrospectiva e feedback organizacional, também muito bacana. E aqui os nossos links, nosso link, eu vou compartilhar com vocês no chat para ficar mais fácil. O link da nossa, eu vou parar de compartilhar, fica melhor. O link da nossa intranet vai ser o primeiro. Se vocês quiserem mais informações sobre os núcleos de trabalho, sobre como participar das iniciativas do Instituto, aqui o nosso link do nosso Slack, da nossa comunidade, o da nossa página do LinkedIn. E, por último, que eu queria que vocês acessassem com bastante carinho a nossa pesquisa de satisfação, bem rápida. A gente queria saber como é que foi essa experiência aqui hoje comigo, com a Ana e com o Josemar. É importante para que a gente planeje próximos eventos e possa atender às necessidades de vocês. E ela é muito rápida. Então, com isso, a gente finaliza o nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez, agradeço a Ana, o Josemar e a todos vocês que estiveram com a gente até agora. E a gente se encontra no nosso próximo evento. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, eu queria agradecer também mais uma vez e dizer que todo mundo que quiser também, eu coloquei os links aqui junto com você também intercalado, da página, das mídias. Se vocês também quiserem entrar em contato, tiverem dúvidas, quiserem conversar, fica à vontade. Às vezes eu demoro algumas horas para responder, porque você está numa reunião, dando uma aula, mas eu nunca deixo de responder ninguém, então fica à vontade. Se vocês quiserem conversar, fico à disposição também. E mais uma vez, obrigado para quem está aqui até agora e pelo espaço que vocês cederam aqui para a gente falar sobre esse assunto. Obrigado, Tati, Josemar. Obrigado e bom te ver de novo. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.